Bem-vindos à nossa aula de hoje. A gente vai fazer uma verdadeira dissecação aqui, uma análise profunda de como operam as ameaças aos serviços bancários móveis. O crime, pessoal, ele evoluiu, saiu das ruas e invadiu os nossos aparelhos. A gente não está mais lidando com aquele assaltante de banco clássico, de máscara e arma na mão. Hoje os criminosos são engenheiros de software, são especialistas em comportamento humano. Então vamos mergulhar nisso agora e desvendar a anatomia de um assalto digital. E para o nosso roteiro de hoje, a gente vai passar por 6 pontos rápidos. 1. A revolução e o risco. 2. O disfarce dos apps falsos. 3. A ilusão da sobreposição. 4. A manipulação pelo suporte falso. 5. O sequestro via SIM swap. E por último, o ponto 6. As consequências. Começando então pelo tópico 1, a revolução e o risco. É aquela velha batalha entre a conveniência e a ameaça. Olha só como a relação de causa e efeito é muito clara aqui. De um lado, a gente tem essa revolução absurda dos aplicativos financeiros. Pagar conta, transferir dinheiro, investir, pegar empréstimo, tudo isso na palma da mão, sem nunca precisar pisar numa agência bancária física. É o auge da conveniência. Só que do outro lado, vem a consequência inevitável. Toda essa comodidade atraiu a atenção de criminosos extremamente sofisticados. Eles sabem exatamente onde o dinheiro está circulando e criaram métodos refinadíssimos para atacar esses serviços. Ou seja, a nossa maior facilidade virou, na verdade, um campo minado. O que nos leva direto para o tópico 2, o disfarce. Os aplicativos falsos que são, literalmente, a isca perfeita. Basicamente, um aplicativo falso é um software malicioso feito com um único propósito: imitar com perfeição a carinha e a interface do aplicativo oficial do banco. Eles chegam até as pessoas por lojas não oficiais, links super duvidosos enviados por SMS ou até, pasmem, escondidos em resultados de buscas no Google. É de enganar qualquer um. Para ficar fácil de entender, é como imaginar uma agência bancária de mentira construída do zero, pintada com as mesmas cores e com o logotipo de um banco que a gente confia. Quando o cliente entra e entrega os documentos para o atendente, está entregando direto para o criminoso. No celular é a mesma coisa. A pessoa instala o app, tenta acessar a conta e cada letra ou número digitado cai direto no banco de dados do golpista. E aí a gente sobe um degrau e vai para o tópico 3, a ilusão. A famosa técnica da sobreposição de tela. Aqui o negócio fica um pouco mais invisível. O aplicativo oficial do banco realmente está instalado no aparelho. O problema é que o celular foi infectado por um vírus que fica ali só observando, bem quietinho. Quando ele detecta que o app do banco foi aberto, em questão de milissegundos, ele joga uma tela falsa idêntica por cima da interface verdadeira. É exatamente como se alguém colocasse um teclado falso e um espelho invisível em cima de um caixa eletrônico de verdade. A pessoa insere o cartão, digita a senha achando que está num ambiente super seguro, mas no fim das contas está só alimentando a estrutura do fraudador. A ilusão funciona perfeitamente porque o banco real está ali atrás, só que totalmente inalcançável. Passando agora para o tópico 4, a manipulação. Esse aqui é o famoso golpe do telefone, focado puramente no suporte falso. Essa anatomia de ataque acontece em 3 passos de pura engenharia social. Passo 1. O criminoso liga, se passa por um funcionário do banco e cria aquele senso de urgência, alertando sobre uma suposta fraude na conta. O medo, nessa hora, simplesmente paralisa a desconfiança. Passo 2. Com a desculpa de ajudar a verificar o aparelho, ele convence a vítima a baixar um aplicativo de acesso remoto. E aí, no passo 3, a mágica sombria acontece. O criminoso assume o controle total do celular à distância e começa a fazer transferências em tempo real. A vítima fica só assistindo de mãos atadas ou às vezes nem percebe o que está rolando na tela. É literalmente entregar as chaves de casa voluntariamente para um assaltante, única e exclusivamente porque ele bateu na porta usando o uniforme da empresa de segurança. A confiança vira a própria arma contra a pessoa. O que nos joga para o tópico 5, a escalada mais crítica de todas, o sequestro. O temido SIM swap, ou roubo de identidade. O SIM swap é quando a nossa identidade móvel é de fato sequestrada e o próprio aparelho é ignorado. Usando lá sua lábia com as operadoras de telefonia, o golpista consegue transferir o número da vítima para um chip em branco que está na mão dele. A partir daí, é um efeito dominó catastrófico. Todo o SMS, incluindo aqueles códigos de verificação importantíssimos do banco, começa a chegar no celular do criminoso. Com isso na mão, ele zera senhas e ganha acesso total não só a bancos, mas a e-mails e redes sociais. Para colocar isso em perspectiva, é a mesma coisa que ir aos correios e desviar toda a correspondência física de alguém por endereço de um bandido. Aquelas cartas confidenciais nunca chegam no dono real. Elas caem direto no colo de quem quer esvaziar o cofre. Por fim, chegamos ao tópico 6, as consequências e o rastro do dano pós-ataque.
A gente precisa entender de forma objetiva o tamanho real desse estrago. As perdas financeiras não são só imediatas, elas costumam ser de altíssimo valor. O dinheiro some rápido, sendo transferido em questão de minutos para dezenas de contas pulverizadas. E isso é feito de propósito para frustrar o rastreamento pelas autoridades. Mas olha, o mais assustador mesmo é a criação de um passivo oculto. Como os criminosos têm acesso total e o banco entende que é o cliente legítimo acessando, eles contratam empréstimos absurdos e estouram todo o limite do cheque especial. Isso gera uma dívida massiva, uma bomba relógio financeira que, na maioria das vezes, só vai ser descoberta semanas ou meses depois, quando a cobrança finalmente chega. O pesadelo perdura muito além do momento do roubo. Tudo isso nos deixa com uma reflexão final muito importante para encerrar a nossa aula. A gente dissecou aqui a revolução, os disfarces, as ilusões, as manipulações e os sequestros. Todos esses ataques giram em torno dessa telinha que a gente carrega o dia todo no bolso. Então, a pergunta vital que fica é a seguinte: quando a conveniência financeira cabe perfeitamente na palma da mão, quem é que está realmente no controle do cofre? A facilidade do mundo digital é inegável, para não dizer fantástica, mas a vigilância tem que ser constante. Entender a anatomia dessas ameaças é de longe o primeiro passo para garantir que as chaves do cofre continuem exatamente onde deveriam estar. Agradeço a companhia de todos nesta análise e até o nosso próximo encontro.